Subiu para 3 o número de pacientes mortos por causa do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Essas 3 pessoas estavam internadas em estado grave e não resistiram ao processo de evacuação do hospital. O fogo começou no almoxarifado de um dos prédios do complexo hospitalar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o hospital não tinha certificação para funcionar. No ano passado, um relatório da Defensoria Pública denunciou as péssimas condições do complexo, apontou risco de explosão e de incêndio. Além dos 143 pacientes que estavam no prédio atingido pelas chamas, outros 145 também serão transferidos por recomendação do Corpo de Bombeiros. E parlamentares, profissionais e entidades reagiram contra um decreto de Jair Bolsonaro que abriu as portas para a privatização do Sistema Único de Saúde, o SUS. O presidente do Conselho Nacional de Saúde disse que a entidade está estudando formas de impedir essa medida. Vamos ver. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, não aceitaremos a arbitrariedade do presidente da República, que no dia 26 de outubro editou um decreto publicado no dia 27, o decreto 10.530, com a intenção de privatizar as unidades básicas de saúde em todo o Brasil. Estamos encaminhando para a nossa Câmara Técnica de Atenção Básica fazer a avaliação mais aprofundada e tomarmos medidas cabíveis neste momento. Que precisamos é fortalecer o Sistema Único de Saúde, esse sistema que tem salvado vidas. Estamos nos posicionando perante toda a população brasileira, como sempre nos posicionamos, contra qualquer tipo de privatização e retirada de direitos e fragilização do SUS. Continuaremos defendendo a vida, defendendo o SUS. O ex-comandante da Rota assume a presidência da CEAGESP. A Companhia de Entreposto e Armazém Geral de São Paulo é responsável pelo recebimento e distribuição de alimentos em todo o Brasil. O coronel Ricardo de Mello Araújo foi indicado por Jair Bolsonaro para comandar o equivalente a uma cidade. São 50 mil pessoas que circulam diariamente na CEAGESP. No discurso de posse, o coronel disse que tem faro para caçar criminoso e que a CEAGESP vai ser privatizada. Veja só. Essa grande empresa de reconhecimento internacional, segundo o maior giro financeiro do país, eu não sabia disso. Sabe qual é o primeiro? Bolsa de Valores. Depois, aqui, gente, é onde mais gira dinheiro. Tudo isso que eu estou falando. Então, só pede para bloco, vai ser privatizada. Não estou defendendo nada. Fica bem claro, eu não estou tomando partido. Não sou a favor ou contra a privatização. Fica bem claro, não cabe a mim decidir. Não sou eu que decido aqui. Isso aí é lá em cima. Deixe para eles, lá em cima. Não vou tolerar atos desonrosos. Sempre tire com faro para caçar criminoso. Sempre. A nossa cidade, CEAGESP, com 50 mil pessoas, com tudo isso que eu falei, será limpa. Limpa. E aqui é fácil, hein? Está cercado. Fecha o portão, o rato não foge. E eu vou buscar na unha. Eu gosto. Saiam dessa dormência. Levantem da cama. Vamos fazer isso dar lucro. Uma última notícia, a Justiça de São Paulo deu prazo de 15 dias para que uma ONG de mulheres retire o termo católicas de seu nome. A organização Católicas pelo Direito de Decidir defende o cumprimento da lei e a garantia de acesso ao aborto legal. Essa decisão da Justiça atende a um pedido de uma entidade católica ultraconservadora. Caso continue usando o nome Católicas, a ONG está sujeita a uma multa diária de R$1.000. Segundo o relator do processo, José Carlos Alves, o nome da organização, abre aspas, revela incompatibilidade com os valores adotados pela Igreja Católica. Sobre essas notícias, vamos conversar um pouquinho com o Leandro Fortes, já está aqui com a gente. Oi, Leandro, tudo bem?
Oi, Thalita, tudo ótimo. Tudo ótimo naquelas, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes de começar o programa, porque as notícias são de arrancar cabelo, são apavorantes. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa do SUS. No meio de uma pandemia, como se não tivesse nada mais importante para tomar conta na questão da saúde, eles resolvem criar esse decreto que permite, de alguma forma, a privatização das unidades básicas de saúde e do SUS, enfim. Como que você viu tudo isso? Como você vê mais essa medida de ataque à saúde universal, pública, que a gente tem aqui no país, pelo próprio governo? Thalita, a UBS, ela é a porta de entrada do SUS, né? Ela é o ponto fundamental do sistema, de todo o sistema, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, mais universal, o único que é absolutamente gratuito, é o único que é totalmente integral. O SUS é uma vitória civilizatória do Brasil, né? É uma vitória da civilização brasileira, talvez a mais importante vitória da civilização brasileira desde o descobrimento do país. Graças ao SUS, nós temos a capacidade, né, apesar de todos os problemas, de todos os defeitos do sistema, de todo o sistema, nós temos a capacidade de atender as pessoas sem perguntar de onde elas vieram, que dinheiro elas têm, qual é a cor delas, se elas são brasileiros, se são estrangeiros. Então, a média de assistência ao SUS anual é de 150 milhões de pessoas. Isso é uma coisa extraordinária, uma coisa belíssima, né? Uma coisa que orgulha o povo brasileiro. No entanto, o SUS é a joia da coroa da privatização, mais até do que os bancos públicos, porque os interesses que gravitam em torno do SUS são os interesses talvez mais ricos do mundo depois da indústria farmacêutica, que são os interesses das seguradoras de saúde, que são corporações muito poderosas e que têm uma ingerência multinacional. Então, o governo Temer, né, se preparou para isso, não conseguiu, e o governo Bolsonaro entrou com o senhor Henrique Mandetta, que depois virou, curiosamente, um herói do SUS, para destruir o SUS. O primeiro passo foi acabar com os mais médicos, assim, você foi tirando da periferia do sistema o que funcionava para atacar o núcleo, e o núcleo é justamente a UBS. Essa história que está saindo agora, que o decreto, na verdade, é só para estudos, é um recuo estratégico do governo diante da reação muito ostensiva que aconteceu na sociedade, das entidades médicas, dos médicos, de políticos, enfim, das pessoas com o mínimo de visão de país em relação a esse decreto. Então, o governo está dizendo agora que o decreto não é para privatizar, é para abrir estudos. Ora, eu sei que esse é um governo de idiotas e que normalmente a fala do Bolsonaro e dos seus ministros são para idiotas. As falas funcionam para idiotas. Mas achar que todo mundo é idiota demais. Você vai fazer um decreto, Thalita, baixar um decreto para dizer que pode ser feito estudos. Basta você fazer os estudos, você chama as pessoas, façam os estudos, aí, a partir desses estudos, eu faço um decreto ou não. Esse é um governo sem nenhum norte, né? Sem nenhuma competência, sem nenhuma solidariedade, sem nenhuma empatia com o povo brasileiro, trata a questão da saúde pública como uma questão de negócio, né? Está abrindo as UBS, as unidades básicas de saúde, para se tornarem um ambiente de negócio, um balcão onde será vendida a saúde pública do Brasil e vai jogar o país, que já está vivendo um momento de miséria, de fome e de desesperança, num país sem saúde, sem atendimento básico de saúde. Isso é basicamente decretar a morte física de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Isso estabeleceu o caos que só uma mente genocida, né? Uma mente genocida que tem como base de pensamento o pensamento nazifascista, pode levar adiante em meio a uma pandemia que já matou mais de 150 mil pessoas no Brasil. Então, assim, cada vez mais, Thalita, o afastamento do Bolsonaro e de sua camarilha de dementes do governo federal está se tornando uma exigência civilizatória, uma exigência de sobrevivência do Brasil
enquanto nação, porque além de estar destruindo o patrimônio público, vendendo tudo, permitindo a destruição de biomas como a Amazônia, o Pantanal, enfim, destruindo o país física e moralmente, ele agora quer acabar com a saúde pública, que é a coisa mais importante e mais vital que nós temos no país. Então, nós não temos saída mais senão a de afastar esse genocida do governo federal. E isso tem que ser pensado, aí sim, de uma forma ampla, dentro do espectro político mais amplo possível, porque da maneira que está, nós não vamos suportar, nós não vamos chegar inteiros até 2022. Eu vi que tem muita gente apontando que, inclusive, esse decreto é inconstitucional, porque o direito à saúde está garantido na Constituição de 88, trata-se de uma cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser alterada nem por emenda constitucional, mas daí, Leandro, ao mesmo tempo, a gente vê o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, falando que o país precisa de uma nova constituinte, então parece que eles amarram essas discussões, eles querem uma nova constituinte para poder tirar essa cláusula de que o direito à saúde é universal, para poder vender tudo de fato, para poder privatizar de vez a saúde, como você disse, entregar para quem pode lucrar com isso, né? Lembrando que esse líder do governo Bolsonaro chama-se um deputado chamado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do golpista Michel Temer. Né? Assim, ele sabe o que está fazendo. Ele foi colocado no ministério, no governo Michel Temer, para iniciar esse processo de desmonte do SUS, né? De desqualificação e desmoralização do sistema, para, em seguida, esse sistema quebrado, fragmentado, destruído, ser vendido a preço de banana e ser loteado pela seguradora de saúde, e o povo brasileiro que se lasque, que se dane. Então, eles aproveitaram o mote do que está acontecendo no Chile, mas de uma forma cafajeste, e porque sabem que estão tratando com imbecis, né? A sua base eleitoral é composta basicamente de imbecis. E aí o que ele faz? Olha, assim como aconteceu no Chile, a gente deveria pensar numa nova Constituinte, porque tem direito demais na Constituição, e a gente quer deveres. Quer dizer, essa equivalência, ela sequer existe. O processo no Chile é para poder acabar com a Constituição que foi feita no governo Pinochet e que nunca foi modificado. Esse processo, nós já passamos por esse processo em 88, quando nós acabamos com a Constituição de 1967, que foi feita pela ditadura militar. Então, assim, essa equivalência sequer existe. Isso é um balão de ensaio. Ele quis verificar se era possível essa ideia, também as reações foram todas muito negativas, e ele botou o rabo entre as pernas. A mesma coisa está acontecendo com esse decreto. Eles estão jogando balões de ensaio na sociedade para ver se conseguem abrir uma brecha política e institucional para privatizar o SUS. É isso que eles estão fazendo, Thalita.